A paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui para pregar a palavra. Você que está na internet ouvindo aí o estudo, ou nós vamos ensinar os 4 tipos de sermões, e você que está aí do outro lado vai aprender a montar sermãos para pregar a palavra do Senhor. Vamos orar, vamos ficar de pé. Você em casa também pode ficar de pé. Pai querido, Pai amado, estamos aqui, Senhor, agradecendo ao Senhor para estarmos louvando, adorando, para estarmos também aprendendo a Tua palavra, Senhor. Dá vitória ao Teu povo, dá vitória à Tua igreja. Venha ser conosco, não só hoje, igreja, mas para todos sempre. Amém. Vamos ficar sentados, vamos louvar o hino 15 da harpa, um hino muito conhecido. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe do meu Salvador. Mas do céu, igreja, Mas do céu ele desceu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos nos abriu, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu, trouxe o nosso Jesus. mas eu surdo me converter. Converter-me Não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, todo mundo. Foi na cruz, Onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi a igreja foi ali pela fé que os olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. qual de tudo então? Qual ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus Que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz. Foi na cruz, Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados carregados em Jesus. Foi ali pela fé, igreja, foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora agora me alegra em sua luz. a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Então, vamos falar sobre 4 tipos de sermão, amém? Amém. E existem 4 tipos de sermão. Primeiro, sermão temático, amém? E segundo, textual. Terceiro, expositivo. E o 4, biográfico. Vamos falar primeiro sobre o sermão temático. O que é um sermão temático? É aquele cujas divisões principais derivam do tema. Ou seja, você vai escolher um tema na Bíblia e você ali vai procurar fazer aquele esboço de acordo com aquele tema da Bíblia que você escolheu. Vou dar um exemplo aqui, amém? Sermão temático, que você
Para que o sermão temático seja bíblico, irmão, o tema deve ser extraído da Bíblia. Exemplo, tema, a verdadeira fé. Você vai ter que ver na Bíblia diversos versículos que falam sobre fé. Ou seja, a fé dos patriarcas, a fé dos apóstolos, a fé da mulher do fluxo de sangue, a fé de Bartimeu. Então você, quando for escolher um tema para pregar, e você procurar naquele tema fazer um sermão temático, você vai ter que dividir esse sermão pelo texto bíblico, diretamente tirado da Bíblia. Eu não posso inventar uma coisa que não está na Bíblia, tem que ser diretamente da Bíblia. É por isso que o nome é sermão temático. Amém, igreja? Amém. Depois eu vou dar alguns exemplos para os irmãos. O segundo é o sermão textual. É aquele cujas divisões principais derivam de um texto bíblico. O tema é extraído do próprio tema. Exemplo, a filha de Jairo. Já está na Bíblia lá, a filha de Jairo. Amém? A cura da filha de Jairo. Então, o tema da tua mensagem vai ser a cura da filha de Jairo. Então, você, quando for formar esse sermão textual, você vai colocar, diretamente o texto, o tema, tudo diante daquele texto. Ou seja, você não vai poder fugir. As próprias palavras do texto vai servir de divisões principais do sermão, desde que você não fuja da ideia principal, que é a cura da filha De Jairo. Aí você vai ver vários exemplos. Vamos ler Marcos 5, versículo 22, 23 e 24. Vamos ver lá a filha de Jairo. Lá na televisão você vai procurar ver Marcos 5, 22. Você que está em casa, abra sua Bíblia em Marcos 5, versículo 22. Vamos ler? Para a gente poder ganhar um tempo aqui, vamos ler ali. Chegou-nos da sinagoga, chamado Jairo, e logo que ele viu a Jesus, lançou-lhe aos pés, e rogava com instância, dizendo: minha filhinha está nas últimas, rogo-te que venhas e lhe ponhas as mãos, para que sare e viva. Jesus foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. Amém? Aí você vai pular para o 35. Aí você vai ver toda a história de Jairo. 35 agora, versículo 35. Enquanto ele ainda falava, chegaram as pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, por que ainda incomoda os médicos? 36 na igreja. E percebendo Jesus, disse ao chefe da sinagoga: não temas, Crê somente. E não permitiu que ninguém acompanhasse, não Pedro, Tiago, João e irmão de Tiago. E quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, viu um alvoroço, os que choravam faziam grande pranto. 39 a igreja. Então disse-lhe: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não morreu, mas dorme. E riram-se dele, porém ele, tendo feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele vieram, entrou onde a menina estava. 41. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita, cumi. Que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Imediatamente a menina levantou, pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, e logo foram tomados de pranto e grande espanto. Então ordenou-lhe expressamente que ninguém a soubesse, e mandou-lhe que desse de comer. Amém, igreja? Amém. Então, quando você for usar um sermão, que ele é um sermão textual, você pode usar do próprio texto daquilo que ele é extraído. Você vê que a filha do Jairo é um texto que dá para você pregar em cima dele. Ali tem vários ensinamentos, Tem vários ensinamentos de fé, de cura, de milagre. Tem ensinamento também daqueles que duvidam, daqueles que duvidaram, e que Deus mostrou que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quem está entendendo, diz amém. Amém. O outro sermão, o terceiro sermão, é o sermão expositivo. Por que se chama sermão expositivo? Porque o sermão expositivo se baseia em uma porção intensa da Escritura. Pode ser alguns versículos ou um capítulo
inteiro, até mesmo um livro. Por isso que ele é expositivo. Você não precisa se basear só no texto, só em Jairo. Se fosse só na filha do Jairo, você vai passear na Bíblia e vai ter vários exemplos de fé, de cura, de milagre. Então você vai usar praticamente toda a Bíblia, daquilo que você tem conhecimento, para você montar o seu sermão. O cuidado que nós temos que ter, irmão, para nós usar o nosso sermão, é não usar um tema que nós não sabemos muito bem. Ou seja, nós temos que escolher temas fáceis para poder desenvolver melhor a nossa pregação. Amém, igreja? Eu vou dar um exemplo aqui, para os irmãos ficarem melhor, assim, saberem melhor do que Deus está querendo falar para vocês. Vamos ver aqui, ó. Aquela passagem que fala de Jesus, que é um texto bíblico bastante conhecido, é João, capítulo 14, versículo 6. É um tema fácil e é um tema textual, é um tema que você pode ficar nele. Porque não é muito falar que Deus vai ouvir. Uma mensagem precisa ter 1 hora de duração. É bom que a mensagem, não é para vocês que estão começando, ela não precisa passar de 20, 30 minutos. É uma mensagem que venha a ser pequena, mas objetiva. Vamos ver ali? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí vamos montar aqui, vamos assim simbolizar que nós estamos montando aqui um tema, né, um sermão textual, de acordo com João 14,6. Primeiro tema: Cristo é tudo para o crente. Eu posso colocar esse tema: Cristo é tudo para o crente. Tema, bota aí: Cristo é tudo para o crente. Ao primeiro tópico: Cristo é o caminho para o céu. Amém? Aí você vai falar: por que Cristo é tudo para mim? Porque Ele é o caminho para o céu. Aí você vai começar a desenvolver, né? Por que Ele é o caminho para o céu? Porque Ele veio para salvar os haver perdido. Então você vai começar a desenvolver a pregação. Segundo tópico: Cristo é a verdade que orienta. Aí você vai começar a explicar no teu sermão, né, nesse segundo tópico: não, porque Ele é verdade, tem muita mentira por aí, nós temos que ter cuidado, porque só Ele vai ensinar a verdade. Então você vai começar a basear-se, né, nisso aí. Amém? Depois eu vou prestar para os irmãos tirar a cópia aqui, tá? Terceiro tópico: Cristo é a vida que salva. Amém, igreja? Amém. Porque o que nós lemos aqui? Nós lemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nós estamos fazendo a nossa pregação, montando a pregação textual, não fugindo do texto, não fugindo do tema que já é da própria Bíblia, e colocando: Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida. Amém, igreja? Amém. Então é uma mensagem que vai ser rápida, objetiva e de fácil entendimento. Tá bom? Então essa é uma mensagem textual, um sermão textual. Quem entendeu diz amém. Amém. Então, voltando para cá, irmão, nós estamos agora na quarta e último exemplo: o sermão biográfico. O que é um sermão biográfico? O sermão biográfico, ele tem um objetivo específico de expor a vida de algum personagem bíblico. Ou seja, vamos falar de Davi. Davi matou os gigantes. Porque Davi é muito conhecido na Bíblia, né, por ter matado os gigantes, ter vencido Golias, né, assim? Então você vai fazer um sermão biográfico. Você vai falar que ele era o filho mais novo de Jessé. Então você vai começar a pregar sobre Davi biograficamente. Você vai falar sobre a vida dele, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Ele errou, ele pecou, mas ele pediu perdão a Deus, foi perdoado. Ele continuou lutando, continuou na guerra. Então você vai começar a formar um sermão biográfico. Quando você fala sobre Ezequiel, sobre Elias, sobre Abraão, e você pega a tua mensagem para falar de Abraão e não foge daquilo ali, é um sermão biográfico, porque você vai ter que saber ali, orientar o povo, por que está falando de Abraão. Abraão é o pai da fé, Abraão é exemplo de fé, Abraão ele ofereceu o seu único filho. Então Abraão é muito conhecido pelo seu pai da fé, por ter saído de um lugar
e Deus mandou ele para outro lugar, um lugar que ele não conhecia. Então é o pai da fé. Amém, igreja? Amém. Quem está entendendo diz amém? Amém. Você em casa está entendendo? Então que Deus possa te esclarecer, porque quem esclarece nós é o Espírito Santo. Os irmãos não precisam assim, ficar assim, preocupados em escrever, porque eu não deu tempo de eu fazer a apostila, mas depois eu peço para os irmãos copiarem. Amém? Então o sermão biográfico, então são 4 tipos de sermão. Vamos voltar aqui a... Quais são os 4 sermões? Primeiro, temático. Amém? Textual, expositivo e biográfico. Então, o temático é aquele que tem um tema que você escolhe, né? Eu já vi muita gente pregar sobre o Titanic que afundou. É um tema, porque muitas vezes um sermão textual, temático, ele pode ser um tema que está acontecendo no dia a dia. A pessoa escolhe um tema que está acontecendo no dia a dia, que ela usa a Bíblia como base. Amém, igreja? Uma outra coisa que eu quero também falar para os irmãos, que existe também algumas coisas que você pode usar na sua pregação. Primeiro, a introdução. Antes de você pregar, você vai fazer uma introdução do que você vai falar para o povo, né? A introdução é muito importante. Muito pouco eu vou falar sobre Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Antes de começar a pregar, eu vou falar, Jesus é o caminho, porque ele veio, né? Do Pai, ele veio para que os seus não aceitaram, mas todos que o aceitaram, ele deu o direito de se chamar filho de Deus, ele preparou o caminho, e começar a você já preparar o povo por aquilo que você vai pregar. Amém? Então não é difícil pregar, ainda mais quando você usa a Bíblia como tema. Uma coisa que alguns pregadores não sabem, o sermão temático, irmão, ele é um dos sermões mais usados e é um dos sermões que é muito bom que a gente use ele, tá bom? Sermão temático e também o sermão expositivo, que é um dos mais usados, porque você não vai poder fugir da Bíblia. Você não pode fugir da Bíblia. A Bíblia tem que ser a regra de fé da gente, porque senão não vira um sermão, vira uma palestra, né? Vira um comentário, não vira um sermão. É que não os debates tem por aí. Aí você escuta o debate, em vez de esclarecer a tua mente, você fica mais confuso ainda. Porque cada um fala uma coisa e ninguém chega a lugar nenhum. Aí não tem uma conclusão. Então você tem que ter uma conclusão daquilo que está sendo falado. E a Bíblia, irmão, ela é a conclusão de tudo que nós falamos. Quem crê isso, amém? Amém. Então, o sermão expositivo, né? Que eu já falei para os irmãos. Existem 4 tipos de sermão: temático, textual, expositivo e o biográfico. Eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos, uma coisa que eu escrevi aqui, que eu quero passar para os irmãos. Que o sermão textual e o sermão temático e o textual, eles são quase parecidos, mas ele tem alguma diferença. Amém, igreja? Amém. Existe alguma diferença nele. Vamos ver aqui a diferença dele. Existe diferença entre o sermão expositivo e o textual. O sermão textual, o pregador pode usar toda a Bíblia para extrair o sermão. Mas no sermão expositivo, o pregador ele é obrigado a obedecer, a extrair todas as divisões e as subdivisões daquilo que ele quer. Ou seja, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então você vai ter que ficar por aí, você não pode fugir. Vamos pregar lá no sermão, não. Você tem que ficar nesse texto aí. Você vai ter que obedecer. Por isso que o sermão expositivo, ele é muito melhor, porque ele tem que usar a Bíblia como regra total. Agora o sermão textual, você pode usar alguma passagem, alguma história que você ouviu. Você pode usar também, como o Pararim usa muito, ilustrações, né? Você pode usar uma ilustração para pregar e usando aquela ilustração para pregar aquela mensagem. A ilustração tem que estar de acordo com o que você vai pregar. E no outro dia eu usei aqui, né, da águia, que a águia, quando ela dura 70 anos, quando ela completa 40 anos, ela tem que passar uma série de obstáculos. Eu já preguei isso aqui para os irmãos.
E é uma história, né, que você usa para poder pregar a palavra do Senhor. Amém, igreja? Amém. Então não é difícil, mas também não é fácil. Você tem que saber dominar tudo isso. Isso aí é no expositivo, né? É o expositivo, que é o sermão que todo mundo deveria usar, que é o sermão que usa a Bíblia como regra total da sua pregação. Você não sai para, tem gente por aí, a pessoa está pregando, tem crente aí, não, aí tu está pregando a vida da pessoa, tem que pregar a palavra, amém, querido? Às vezes eu falo, fulano prega muito, ele pregou fazendo fofoca, pregou falando mal do irmão, pregou falando mal de todo mundo, lá que eu fui numa igreja, que o pastor lá faz isso, que o pastor, ele está pregando, ele está fazendo uma fofoca dos outros, amém? Então a pregação tem que estar baseada na Bíblia. Por isso que a pregação, o sermão expositivo é muito mais aceito, né? É muito usado como doutrina, para pregar doutrina na igreja, é muito usado para ensinamento, né? Como nós estamos aqui, eu estou aqui dando ensinamento, usando praticamente o sermão expositivo, né? O ensinamento, é doutrinário que eu estou fazendo aqui com os irmãos. Amém, igreja? Amém. Então nós já vimos os 4 sermões, não é isso? Já demos assim algumas orientações para os irmãos. Agora eu quero assim explicar para os irmãos o sermão, como montar o esboço para que você venha pregar. Primeiro você vai escolher o texto bíblico. Primeiro você vai escolher um texto, né? Vamos supor, João 14, 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade E a vida. Ninguém vem ao Pai senão Por mim. um pouco texto bíblico vai ser esse, certo? Depois que eu escolher o texto bíblico, eu vou ter que escolher um tema. Amém, igreja? Amém. O tema eu posso colocar: Jesus é o caminho, ou Jesus é a vida, ou Jesus é tudo. Eu posso colocar um tema baseado nesse versículo, nesse texto de João 14, 6. Amém? Amém. Então, para montar um esboço, eu também tenho que conhecer o texto que eu estou lendo. Eu tenho que dominar aquele texto, saber por que ele é o caminho, saber por que ele é a vida, por que ele é a verdade. Eu tenho que saber dominar o que eu vou pregar, porque não adianta, ele é o caminho, irmão, porque aí começa a gaguejar, aí não explica o porquê que ele é o caminho, aí a pessoa se perde e quem está ouvindo vai se perder mais ainda, tá bom? Então nós temos que fugir de textos difíceis, tá? Eu estou aqui falando, estou esquecendo de falar a numeração, mas também fugir dos textos difíceis. Esse texto aqui é um texto fácil, para mim então é mais fácil. Foi a primeira vez que eu preguei a Bíblia, eu preguei nesse texto aí, João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade E a e a vida. Então nós temos que procurar fazer a vontade de Deus, né? E procurar orar também. Uma coisa que é muito importante, né? E depois que você escolher o texto, depois que você escolher o tema, então bota aí, primeiro texto, escolher o texto. Segundo, escolher o tema. E depois orar para que Deus venha você desenvolver o que você escolheu. Desenvolver o que você vai falar para o povo, como você vai falar para o povo, tá bom? Quando o povo você vai pregar na semana que vem, então você tem que ler a Bíblia, procurar ler a Bíblia e se inteirar nesse assunto de que você está querendo pregar para a pessoa, porque que ele é o caminho, porque que ele é verdade e porque que ele é vida. Você vai ter o que? 20 a 30 minutos para pregar tudo isso aqui, né? Mas é pouco tempo, não é pouco tempo. 30 minutos falando, tu vai ter que ter respaldo para poder falar, porque é um texto pequeno e você não vai poder fugir dele. É bom você se apegar mais nele aqui. Você pode até colocar alguns exemplos ali de pessoas que foram fiéis a Jesus, pessoas que serviram ele no caminho. Tem aquela passagem de Bartimeu, que depois que ele foi curado, ele seguiu Jesus pelo caminho. Aí você pode usar Bartimeu como exemplo. Bartimeu foi exemplo. Ele seguiu Jesus pelo caminho depois que ele recebeu a vitória. Porque tem muita gente que recebe vitória e vai para outros caminhos.
Esquece do abençoador. Amém? Olha só. Na hora que você estiver pregando, na hora que nós estivermos pregando, se preocupe em ler muita Bíblia. Na hora que está pregando, você começa a ler a Bíblia, você perde o foco do que você está falando. Então procure memorizar o que você vai falar. Não leia mais de 10 versículos. Se eu for pregar sobre Jesus é o caminho, como é um versículo fácil, mas eu vou pregar sobre a mulher de fluxo de sangue, né? Que tem vários versículos. Aí eu vou chegar aqui e vou ler o versículo 30. Quem tocou nas minhas vestes? Pronto, e começa a pregar em cima. Aí caramba, havia uma mulher, 12 anos. Quem está entendendo, amém? Amém. Eu estou pregando assim rápido, aqui falando rápido, porque está na internet lá. Vai para a internet esse vídeo. Então as pessoas que vão ouvir em casa, né, vão também entender melhor. Depois a pessoa vai recapitular. Em casa tem como parar, tem como voltar. Amém, igreja? Então não podemos escolher texto difícil, procurar desenvolver bem aquilo que a gente vai falar, procurar se aprofundar e evitar ler muita coisa, muito versículo. Na hora que está pregando, está abrindo toda hora a Bíblia. Meu irmão, vamos abrir, o texto está, vamos abrir. Aí assim, os irmãos acharam, quem achou isso, amém? Aí aquilo ali, irmão, já foi meia hora e você não pregou nada. Aí a pessoa acaba o culto tarde e você não ensinou nada para o povo. Então, tem que dominar bem a Bíblia, aquilo que você vai falar, para você evitar estar abrindo a Bíblia. Porque se você falar de acordo com a Bíblia fala por si própria. O Espírito Santo de Deus vai ensinar as pessoas que estão ouvindo a palavra. Amém, igreja? Amém. Olha só. Em que momento ler o texto? Em que momento você vai ler o texto? Primeiro você, geralmente, né, a pessoa... Eu vou chamar o Júnior aqui para pregar. Vem cá, Júnior. Júnior é o preletor dessa noite. Geralmente o pastor, o dirigente, pega a pessoa, ora assim, Senhor meu Deus, estamos aqui o Júnior, que vai ser o preletor dessa noite. Tá? Amém? A primeira coisa que ele vai fazer, eu saudar uma igreja, a paz do Senhor. Bem, ele saudar a igreja, vai sentar. Ele vai dar uma saudação à igreja. Aí se ele for de outra igreja, né? Eu estou aqui, né? Quero agradecer ao pastor por ter me convidado, a igreja que ter me recebido. Eu venho, né, trazer um abraço para o meu pastor presidente. Amém? Eu venho trazer também um abraço lá da minha igreja para todos os irmãos. Não pude vir com outros irmãos, porque lá também tem culto, mas eu vim também agradecer a carta que vocês mandaram para mim, tá bom? E você começa, eu escolhi o texto tal, você pode ler o texto. Você pode ler logo o texto e depois falar o tema, ou você pode falar o tema e depois ler o texto. Ou então você pode também fazer a introdução primeiro, depois que fez a introdução, coloca a igreja de pé e lê o texto. Amém? É muito importante, quando for ler o texto, colocar a igreja de pé, porque é a palavra de Deus, que é a palavra da noite, que é a palavra que vai ser pregada, tem que haver reverência. São duas coisas que eu aprendi, que é a palavra, que é a primeira palavra, que é a palavra devocional, né, a primeira palavra que é lida no culto, todo mundo fica de pé, e a palavra oficial da pregação. Agora, quando os irmãos vêm na igreja, vêm ter oportunidade, se todo mundo tiver oportunidade, você vai ter que ficar de pé, aí você vai ter que sentar e levantar toda hora. Mas o obrigado mesmo é na hora que lê a palavra devocional e na hora que lê a palavra da pregação. Aí é obrigado a ficar de pé. Não precisa nem um pregador, fica de pé, igreja, você já tem que ficar de pé. Amém? Quem já entende isso, o pregador não precisa nem falar, vamos ficar de pé, igreja. A pessoa já fica de pé normalmente. Porque o pregador, ele não vai precisar falar, a igreja vai ficar de pé. Amém, igreja? Amém. Mas se você estiver num lugar, numa igreja, que o povo está sentado, vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Amém? E ali as pessoas vão ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Ali vai demonstrar para quem está ali que você é um conhecedor da palavra, realmente que você tem reverência à palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor ela tem que ser reverenciada, amém? Ainda mais que é a palavra da pregação, onde vai ser a pregação da noite. Então é uma palavra mais importante, é mais importante que o louvor, é mais importante que o testemunho, é a palavra, ela tem que ter prioridade na igreja. Às vezes a gente canta, e vai virar um funk aí. Canta.
Aí depois que a gente canta, né? Virou até um funk aí. Aí o que a gente vai fazer? Aí a gente vai prega só uma palavrinha, 15 minutos de palavra. Não. O mínimo assim tem que ser uns mais meia hora, uns 25 minutos, meia hora, tá bom, uma pregação que vai dar para as pessoas saírem alimentadas em casa. Chegar alimentadas em casa. Amém? Amém. Então, irmãos, a introdução também, tem que ser de acordo com o que você vai falar. Você não vai falar de irmão, porque a mulher de sangue, é uma mulher que teve fé, que não sei o quê. Aí daqui a pouco, não, vamos abrir a Bíblia, lá em Êxodo 14, onde Moisés falou, diga ao povo que mais. O que tem a ver? Né? Quem quer ver, diga o povo que mais, porque a mulher é fruto do sangue. Não tem nada a ver. Aí às vezes a pessoa faz uma salada mista, e uma salada que não dá para comer, porque mistura muita coisa, quer citar muito versículo e acaba se embolando. Então a palavra tem que ter também a conclusão. Depois que você, né, colocou tudo isso, a palavra tem que ter a conclusão. E o que é a conclusão da palavra? É a finalização da palavra. Geralmente a conclusão, ela vem junto com o apelo, que geralmente vai fazer um apelo. Existem vários tipos de apelo, tá, irmão? Existe o apelo para quem não aceitou Jesus, existe o apelo para quem está afastado, existe o apelo para quem está fraco na fé, para quem está até mesmo, né, querendo sair daí, está fraco na fé. E existe o apelo também para quem quer fazer um voto, quem quer fazer uma nova aliança, né, e a pessoa vai vir aí na frente. Ou quem quer receber uma oração de cura, de repente você tem um dom de cura, aí depois da pregação, eu quero fazer uma oração de cura, quem quer receber uma cura, né? E teve esses vários tipos de apelo. Geralmente depois da mensagem. Não vai orar antes, orar as pessoas em posição de mão antes, no meio da mensagem. Depois querer concluir a mensagem. Não. Depois da mensagem você vai fazer aquele ato ali. Quem entendeu isso? Amém? Amém. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Amém? Olha só, existe também característica importante do sermão. Tá? Mas isso aí eu vou falar quinta-feira que vem, mas eu quero dar já uma pincelada aqui para os irmãos. Existem algumas características importantes do sermão. Primeiro, que é a discussão, né? A discussão, que é o discurso, né? O que você vai desenvolver, o que você vai falar. A ilustração, que você pode usar também como modelo ali, você pode usar uma ilustração do que você vai falar. A aplicação, que é o desenvolvimento, aplicar aquela palavra. Vou dar um exemplo aqui. Irmão, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E como é que está a tua vida com Jesus? Então você vai aplicar o que está falando ali para as pessoas. Então a aplicação da palavra é muito importante. Você aplicar o que está falando para a pessoa. Porque não adianta eu falar uma história que está lá na Bíblia e não colocar ela, atualizar para hoje, no dia de hoje. Né? A pessoa, ela tem que sentir no coração que você está falando aquilo ali para ela, que ela tem que mudar de vida, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E por que ela está levando essa vida errada? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por que ela está no caminho errado? Porque é caminho para o homem que passa de direito, mas no final é caminho de morte. Então, você, naquela mensagem ali, tu tem que levar os teus ouvintes, o ouvinte que vai ouvir você, a querer mudar de vida. Mesmo aqueles que já são crentes, ou que não são crentes, ou que estão fracos, as pessoas vão se interessar, porque a pregação, ela pode ser para crente, para não crente, não importa. Desde que ela seja uma pregação bem pregada, porque as pessoas têm uma maneira errada de ver a pregação, às vezes a pessoa grita muito e não fala nada. A pregação tem que ser bem inteligível. Eu falei isso na semana passada. Tem que ter uma boa, você tem que falar bem explicado, para as pessoas entenderem o que você está falando. Uma coisa também que é muito importante na hora que você está pregando, é dar uma pausa para as pessoas glorificar o nome do Senhor. Alguns levanta a mão, dá glória a Deus, glorifica o nome do Senhor, né? Os nossos pentecostais têm muita maneira de fazer, levanta a mão, dá glória a Deus, né? Glorifica o nome do Senhor, irmão. Cata com o teu irmão do teu lado e fala que ele é bonito. Às vezes, eu não gosto muito disso não, porque às vezes o irmão está do teu lado, né? Às vezes não está muito bem ali, você vai catucar o irmão, não está ligado, aí você desliga o irmão. Então às vezes é melhor você usar
né, aquela pausa, né, você pedindo, dá glória a Deus aí, igreja, amém, Deus é louvado. Então você vai usar uma técnica, né, para poder prender o povo a ouvir aquilo que você está falando. É persuasão que o nome que dá, que também é uma coisa que nós temos que usar na pregação. Você saber persuadir os ouvintes, porque você vê que criança desliga, né? Criança, às vezes alguém deixa o telefone, toca, que o certo não era para tocar na hora da palavra, acho que até no culto era para todo mundo desligar o celular, aí o telefone toca, todo mundo desliga, daqui a pessoa levanta, vai beber água, todo mundo desliga. Então você tem que começar a fazer com que aquela pregação venha a ser bem atrativa, para que a pessoa não venha sair e não venha, a pessoa pode estar até apertada, não vai ficar ali aprendendo porque a palavra está gostosa. Amém, igreja? O curso pregador que ele consegue levar a pessoa a ficar até mesmo se prendendo no banco, porque está tão bom a pregação que a pessoa não quer ir nem no banheiro, quer nem beber água, e quando aquela pregação não acabar. Amém, igreja? Então, quem sabe aqui, nós estamos vendo aqui futuros pregadores, futuras missionárias pregando a palavra da maneira que estão sendo ensinadas, amém? Porque a Bíblia fala que nós temos que ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Uma coisa que falar, pregar o Evangelho, né? Pregar o Evangelho, não só aqui na igreja a gente está pregando o Evangelho, mas pregar também com a nossa atitude, tá? Porque outro dia veio um rapaz pregar aqui, não vou citar nome, né? Vamos estar na internet, e ele, na hora de pregar, estou aqui, dando um abraço para o meu pastor presidente, porque Deus é fiel, muito obrigado pelo irmão que me trouxe, que me convidou. E a pregação, ele meteu o pau na igreja, tem que ser obediente, porque o crente tem que ser assim, porque o crente tem que ser assado. E no outro dia eu encontrei com o pastor desse jovem, e eu falei para ele, poxa, obrigado, o jovem foi lá pregar uma bênção. Olha, pastor, aquele jovem está na disciplina, aquele jovem está no banco. Então, quer dizer, aquela pregação que ele pregou foi até bonita, mas ele não vivia aquilo que ele pregou. Então, nós temos que viver aquilo que nós pregamos, ou procurar viver, procurar colocar na tua pregação aquilo que você vive, porque não adianta eu pregar que arroz é gostoso, aí quando você for na minha casa, eu colocar arroz no meu prato, eu não gosto de arroz não, pastor. Você pregou que arroz é gostoso e você não gosta de arroz. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós falamos e não vivemos, entendeu? É claro que a gente não vai viver 100% devendo que não, pela fé. É que nem Jó, ele era pobre, mas ele, pela fé, ele orou ali, os colegas que eram ricos, e Deus abençoou ele. Pode falar. E é verdade, pastor, que a gente não vai pregar a palavra, tem que viver aquilo. Procurar viver aquilo que você vai pregar, porque quem vai escolher o tema é você. Quando você vai pregar numa igreja e te dá um tema para você, é mais difícil ainda, porque eu quando sou convidado para pregar, ultimamente até não estou sendo muito convidado, mas geralmente eu procuro perguntar, qual é o tema, meu irmão, da festividade, qual é o tema, né, que está lá, porque é bom você usar o tema do que o irmão te convidou. Você vai chegar numa igreja, ela vai pregar outra coisa, aí tem uma festividade lá, vou dar um exemplo ali, milagre urgente, né? Aí você vai lá pregar sobre outra coisa sem ser milagre, você vai ter que pregar sobre milagre. Então você vai estar de acordo com o tema. Agora, aqui na nossa igreja mesmo, você vai pregar aqui na igreja. A campanha da chave da vitória. Aí você vai pregar, você pode pregar sobre porta. Jesus é porta estreita, porque toda porta precisa de uma chave. Mas você não vai pregar sobre outra coisa, a não ser a chave. A não ser que o pastor, não, o irmão pode escolher o tema que o irmão quiser. Mas é bom obedecer o tema. É bom obedecer aquilo que está sendo colocado ali dentro da igreja. Amém? É que nem oportunidade, né? A pessoa, a irmã está aqui na frente, cantando um monte de corinho, né? O fogo está descendo. Aí você pega a oportunidade, irmão, amém, irmão? Amém, irmão? Amém? Olha só, irmão. Aí começa a falar um monte de coisa, os irmãos estão ali, esfria, né? Aí parece que entra um gelo na igreja. A pessoa tem que dar aquele continuar segmento. Depois você fala o que você está falando. É claro que a gente está falando sobre pregação.
Mas existe também a oportunidade, que a pessoa tem que, aquela oportunidade que você tem que dar um bom recado. Outro dia eu dei a oportunidade para a irmã vai cantar um hino para tirar oferta. Aí a irmã foi, contou um testemunho, leu a Bíblia, amém, igreja? Contou um testemunho, leu a Bíblia, fez oração, mas não cantou um hino para tirar oferta. Os irmãos estavam com a mão suada, o dinheiro estava suado da mão do irmão. Por quê? A pessoa não prestou atenção, ela tem que prestar atenção na oportunidade que é dada para ela. A irmã está acompanhada para fazer uma oração. A irmã chega aqui e prega a palavra. A irmã está acompanhada para louvar o Senhor com um hino, para tirar oferta. A irmã vai louvar, ela chama o outro para louvar, o outro que a irmã chamou, aí pega a oportunidade e daqui a pouco vira uma bagunça. Então não pode. Tem que ter a igreja, ela tem que ter assim, um segmento. Claro que nós estamos na nossa igreja, não vai ficar tão feio. Mas se fizesse na igreja de outro, irmão, o pastor vai mandar pegar o microfone na tua mão, então desligar o microfone. Porque existe horário para cumprir, existe meta para cumprir. Então você ganha uma oportunidade na igreja, você cantou um hino, deixou ali um versículo. Ó, o irmão está acompanhando para dar uma saudação. A irmão prega a palavra, o pregador fica lá chupando dedo. A saudação, tu deixa um versículo, né? A saudação. Eu quero deixar um versículo, vamos estar já. João 14,6, irmão. Diz Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém, irmão? Que os irmãos venham continuar no caminho do Senhor, porque Deus é bom. Amém? Então, que Deus possa abençoar. Estou muito feliz de estar aqui. Que Deus possa abençoar os irmãos. É uma saudação, é uma coisa rápida. Tu dá a oportunidade para o irmão dar uma saudação, o irmão toma conta do culto. Ele prega, ele canta, ele toma conta do culto. Mas quem manda aqui agora é o Espírito Santo. O Espírito Santo só está mandando quando ele tem a oportunidade. Então, você não pode fazer isso. Agora Deus está falando, irmão. Quer dizer, quando estava na oportunidade da Michelle, não estava falando. Quando era a missionária, não estava falando. Aí você desmerece quem toma a oportunidade antes. Então você tem que ter muito cuidado na hora que vai pregar. Então agora Deus fala, Deus vai falar agora, irmão. Não. Deus já estava falando desde o começo do culto, porque aqui em outro lugar, se uma casa de Deus. Nunca desmereça, né? A pessoa que estava dirigindo o culto, ou o dirigente que te convidou para pregar. Nós temos que respeitar a igreja dos outros. Quando você for convidado para pregar na igreja dos outros, tem que respeitar o pastor, o líder. Nós temos, né, uma hierarquia espiritual, nós temos que respeitar. Não, mas meu compromisso é com Deus, eu vou falar mesmo, porque aqui quem manda é Deus, que não sei o quê, e começa a falar um monte de abobrinha. Aí a igreja, irmão, parece que a igreja, em vez de crescer, a igreja e coloca a divisão na igreja, você vai embora e coloca o conflito dentro daquela igreja. Então nós temos que pregar, irmão, para salvar a alma. Nós temos que pregar para unir as almas. Nós temos que pregar para crescer as almas. Você nunca pode pregar para poder colocar divisão, discussão. Nós temos que ter muito cuidado com temas que vai trazer na igreja conflitos espirituais. Temas de conflito. Não estou dizendo que nem assim, vou pregar uma coisa, né? O pastor, por exemplo, é o único que pode pregar doutrina. O pastor, por exemplo, pode pregar doutrina, ele pode pregar ensinamento, ele pode meter o cajado, porque ele é o pastor. Mas chega uma pessoa, né, que às vezes é um obreiro, como vocês consagraram obreiro, aí começa a descascar em cima dos outros, uma coisa que nem um pastor faz. Aí você vai na igreja dos outros e vai fazer a mesma coisa. Vai passar vergonha, porque tem pastor que vai tirar o microfone da tua mão, que vai abaixar o microfone, vai puxar o teu paletó. No caso das irmãs, vai mandar, a esposa do pastor vai puxar a tua saia. Amém, irmã? Amém, irmã? Aí você vai ficar sem graça. Então, procura pregar a palavra. Não, porque não sei o quê, porque tem gente, porque não sei o quê. Evita esse negócio de não sei o quê. Vamos pregar a palavra. A palavra fala por si própria. Outro dia eu preguei a palavra, até o pastor pregou duro, mas dentro da palavra. E como você prega duro dentro da palavra, não tem como você correr. Porque a palavra fala por si própria. Você pode pregar dentro da palavra uma coisa dura, mas é dentro da palavra. Agora se eu falar, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o que lá, aí eu estou pregando de mim mesmo. Amém, igreja? Então, irmãos, esse tema que eu escolhi para falar para os irmãos hoje, né? Nós estamos já encerrando o CPO, são quase 3 meses aqui, pregando a palavra, ensinando os irmãos.
eu quero falar para os irmãos que depois eu vou dar os esboços direitinho, os temas, como é que os irmãos vão montar os esboços. Mas quando os irmãos for pregar, até mesmo aqui na igreja, os irmãos, né, não vão ficar tímidos. Uma coisa que a Bíblia ensina muito é não ser tímido. Os tímidos não herdarão o reino Céu. Amém, Júlio? Chamou para pregar, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui, depois vai para o joelho. Eis-me aqui. Não pode pregar na igreja, eis-me aqui. Depois vai para o joelho, vai orar. Porque pregar, irmão, é uma coisa, talvez, né, eu creio, que é o mais importante do culto e o mais, né, o mais sério. É o que tem mais responsabilidade. A coisa mais importante é o De joelho. repente tem uma alma ali que foi naquele culto, precisou ouvir aquela palavra. De repente a pessoa ia se matar, e aquela palavra ali. Eu vou contar um caso rápido aqui, e os irmãos que estiverem pela internet vão ouvir também. Uma coisa que aconteceu em certa igreja. O pregador, ele ia pregar a palavra, ele tinha um tema, ele tinha um esboço muito bonito, e ele ia pregar a palavra ali. E o que aconteceu? Faltou a luz, e aquele pregador, aquele esboço bonito, né? Aquele sermão inspirado, ele passou ali muito tempo ali estudando aquele sermão, mas aquele esboço, como era uma pregação grande, aquele esboço era necessário. E o que aconteceu? Ele foi para o banheiro, ele começou a orar, começou a fugir da mente dele, o que ele ia falar no esboço, e ele começou a esquecer, e já estava quase na hora de passar para ele pregar, e ele foi no banheiro novamente, antes de passarem para ele, começou a orar, aí daqui a pouco Deus falou assim, no coração dele, Deus falou para ele, fala sobre não matarás, fala sobre não matarás, veio aquela coisa na mente dele, e ali, irmão, ele recebeu o recado de Deus e começou a pregar, porque não matarás, ele começou a falar sobre não matarás, ele começou a desenvolver ali aquela pregação, uma pregação até simples, mas objetiva. E no final do culto, irmão, quando ele fez o apelo, tinha um rapaz chorando em pranto, aceitou Jesus e pegou a arma da mão dele. Pastor, eu vim aqui para matar um membro dessa igreja, uma pessoa dessa igreja, mas quando o Senhor falou sobre não matarás, essa pregação entrou no meu coração, toma aqui a arma, eu ia matar, eu ia acabar com a minha vida e acabar com a vida desse irmão. Aí falou o nome do irmão, não vou falar que é falta de ética, não falou o nome do irmão, entregou ali a vida, né? Entregou também a arma, e por isso que a mensagem foi mudada, não matarás. Às vezes vai acontecer comigo, com você, a gente montar um sermão, orar em cima daquele sermão, e na hora de eu mudar o tema daquela mensagem, por uma alma que vai entrar e vai precisar ouvir aquela palavra. Amém? Isso que é o certo, saber a Bíblia toda. Porque não sabe a hora, no momento vai ser tudo surpresa. Às vezes nós estamos pregando um sermão e de repente também a gente muda um pouco o que nós estamos falando. Aí o Espírito Santo de Deus vai te orientar. Porque às vezes tem uma pessoa ali que entrou naquele culto para ele não ouvir aquela palavra ali, aquela mensagem. Aconteceu muito isso comigo. Mas o certo, né? A gente não fugir do que estamos falando. Mas se isso acontecer, é porque o Espírito Santo de Deus vai orientar os irmãos, porque geralmente, né, numa plateia ou num lugar que tem 100 pessoas, geralmente entra um ali que vai precisar ouvir uma outra coisa que você está falando. E por causa daquela pessoa, por amor daquela pessoa, Deus muda a tua mensagem. Amém? Por isso nós temos que estar sempre em oração, sempre sensível ao Espírito Santo, para que quem venha comandar a gente, não venha ser o nosso sermão. Quem vai comandar a gente é o Espírito Santo. Abre a tua boca e eu encherei. Nós vamos montar o sermão como nós fazemos, né? Para nós não se perdermos. Mas quem vai guiar a gente mesmo é o Espírito Santo. Tá bom? Nunca esquecer disso. Eu aqui quase não uso rascunho, quase não uso aqui esboço, né? Para poder pregar. Mas quando eu vou em outro lugar, geralmente eu levo um esboço já montado. Chega lá, Deus falar que não é daquilo, porque uma coisa que nós temos que observar também, irmão, nós que temos o dom do Espírito Santo, você observa o povo, e pelo povo ali, Deus vai começar a mostrar para você o que você também tem que falar. Não fugindo também do tema, mas você vai falar algumas coisas que vai encaixar
na vida daquelas pessoas, porque Deus também revela o que está acontecendo na vida daquela pessoa. Né? Deus vai revelando. De repente você começa a falar, você vê que a pessoa começa, né, a entrar naquilo que você está falando, por quê? Porque você começa a falar a vida daquela pessoa. Olha, irmão, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E tem gente, irmão, que não conhece Jesus. Tem gente que leva uma vida errada, e você começa a falar, daqui a pouco a pessoa começa a chorar, começa a se, como, né, você observa que aquela palavra está entrando na vida daquela pessoa. O Espírito Santo de Deus é que leva aquela verdade. Aí daqui a pouco você fala do apelo, a pessoa levanta a mão. Assim Jesus como Salvador, por quê? Porque aquela palavra fez ela mudar, fez ela reconhecer, fez aquela pessoa reconhecer que Deus, que Jesus é o caminho, a verdade é a vida. Então ela tem que largar aquele caminho errado e entrar no caminho certo. Amém? Amém. Não é assim? Pastor, mas quem prega, ela tem por obrigação assim, fazer o apelo? Não, o apelo pode ficar para o pastor também. Você pode entregar vou deixar o apelo para o pastor. Geralmente quem faz o apelo realmente é o pastor, né? Mas você, né, já combina com o pastor, posso fazer o apelo, né? Porque é bom sempre respeitar a autoridade que está acima de nós. Pastor, posso fazer o apelo? Sempre quando você for fazer pastor, posso cantar mais um louvor? Né? Posso fazer mais uma oração? Porque ainda mais quando você ultrapassou a hora, né? É sempre você estar de acordo, porque o que é ligado na terra é ligado no céu. Primeiro você está pregando, e atrás de você o pastor está doido para te comer vivo. Então não adianta. Eu tenho que estar de acordo com quem está dirigindo, um dirigente, um pregador. Tem que estar de acordo com a liderança. Eu conheço muitos pregadores que pegam o microfone, mete o pau na igreja, mete o pau no pastor, mete o pau na esposa do pastor. Aí quando a pessoa vai embora, irmão, ele deixa um conflito dentro da igreja. Então não pode ser assim. Nós temos que pregar a palavra, né, uma palavra que venha, até se tiver desconcerto, aquela palavra vai consertar. Porque Deus é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. Como em todas as igrejas. Vamos colocar lá 1 Coríntios 14. Eu gosto muito dessa palavra. 1 Coríntios 14 fala muito sobre isso. Deus é Deus de confusão. Amém? Se não me engano, é o versículo 30. 14. Vamos lá ao versículo 30. Esse é o 30 mesmo. Esse é o 30. Esse 30. Vamos 30, vai passando devagarzinho. É o 33. Porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos. Então Deus é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. Como em todas as igrejas, não é só na Betel. Em todas as igrejas Ele é Deus de confusão. Então a minha pregação não pode trazer confusão, ela tem que trazer paz. A pregação tem que trazer. É o carteiro quando vai trazer uma carta para a gente, né? E a gente, né, recebe aquela carta. Então Deus dá aquela mensagem para você entregar a pessoa. E geralmente uma carta traz o quê? Expectativa, não é assim? Uma mensagem que está dentro daquela carta vai trazer expectativa. Então você tem que ter, aquela mensagem tem que ter uma expectativa boa. A pessoa tem que se agradar daquela pregação. Claro que você não vai pregar para agradar ninguém, mas agradar, irmão, no sentido que Deus ele exorta com amor. Ele exorta aqueles que Ele ama. Tem muita gente que erra. Exortação não é pegar isso aqui. Vem cá, Júnior. Vem cá, o pessoal da internet ali. Irmão, faz direito, irmão. Exortação não é isso, amém? Exortação, eu falei, irmão, poxa, o irmão podia fazer melhor, porque não está bom assim. Amém? Você pode falar manso, porque Deus ele é manso. Deus não é bravo, não. Jesus, ele disse que Jesus era manso, diz que Moisés era manso. As pessoas de Deus, tudo era manso. Amém? Você pode, a maneira que você fala também, a maneira que você vai pregar também, usar o tom da tua voz, agressivo também, você vai agredir o povo. Você vai agredir. É muita autoridade. Por quê? Porque não sei o quê. E muitas vezes, nós somos dono da verdade. Nós somos pregando a verdade, mas o dom da verdade é quem? Jesus é o caminho e a verdade.
Nós não somos donos da verdade, nós vamos pregar a verdade, nós temos que viver aquilo que nós estamos pregando e procurar se colocar na pregação. A pregação tem que falar para nós também. Se a pregação não falou para mim, não vai falar para o Júnior. Se a pregação do Júnior não falou para ele, não vai falar para mim. Tem que arder o coração, amém, igreja? Eu tenho que ter certeza que aquilo que eu vou falar, mexeu comigo, vai mexer com você também. Aquilo que eu vou falar, ardeu o meu coração, vai arder o teu também. Eu tenho que ter certeza. Então, a pregação ela tem que ser assim. Amém? Outra coisa que eu quero ensinar aos irmãos, até quem está em casa também, para não me perder aqui a conclusão, uma coisa que eu aprendi muito importante, eu quero falar para os irmãos. Geralmente você vai preparar uma pregação, ela vem na tua mente. Você começa a pensar no que vai falar, não é assim? Amém? Amém. Mas cuide dos seus pensamentos, porque vão se tornar palavras. E porque se tornam, a palavra, irmão, se tornam ações. E entenda as suas ações, porque se tornam hábitos. Estude seus hábitos, porque se tornam seu caráter. Desenvolva o seu caráter, porque ele se tornará o seu destino. Amém? Amém. Então, tudo que nós vamos falar, fazer, geralmente nós vamos viver aquilo que vamos falar. Se você não está vivendo, você vai passar a viver. Se eu estou pregando aqui, irmão, nós temos que amar mais, tem que amar o seu irmão, tem que amar o seu próximo. Daqui a pouco você vai ter uma situação na tua casa, no teu vizinho, que você vai ter que demonstrar que aquilo que você falou tem que ter valor na tua vida. E aí? Aí vai ser difícil, então vamos ser confrontados, geralmente com aquilo que nós pregamos. Se não estamos vivendo, vamos ser confrontados. Por isso que nós temos que nunca, ficar falando, porque jogando para o povo, achando que o povo que está errado, você que está certo. Porque muitas vezes, irmão, nós também estamos se encaixando, estamos na brecha também. Nós estamos com a palavra, mas estamos na brecha também. Amém, igreja? Amém. Ninguém é o dono da verdade, o dono da verdade é Jesus. Então você que está em casa, nós estamos aqui na Igreja Pentecostal Betel. Às quinta-feira nós temos CPO, culto de formação de obreiro. Se você quiser ligar para nós, pedindo oração, ligue para mim, 68 36 71 35. Vamos fazer uma oração, vamos ficar de pé. Só um pinguinho para acabar. Vamos fazer uma oração. Eterno Deus, soberano Pai, muito obrigado, Pai, por tudo que foi falado aqui, foi ensinado. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que eu não pude ensinar. O Espírito Santo vem ensinar as pessoas que estão ouvindo em casa. Nós estamos aqui. Dá vitória, abençoa, em nome De Jesus. A vitória é nossa. Meu sangue. Posso todas as coisas. Operando Deus. Até aqui. Pastor, Senhor. A paz do Senhor dá lugar.